Boa noite, banca. Boa noite, meus colegas aqui presentes, a tutora Michele. Meu trabalho ele vai falar sobre a desvalorização do patrimônio histórico de Camaçari. A minha orientadora foi a professora Josenilda Mesquita. Como justificativa do meu tema, é avaliar a importância da conservação do patrimônio histórico para a preservação da história local, memória e identidade coletiva. O meu problema de pesquisa ele foi centralizado em 2 prédios históricos daqui de Camaçari. O primeiro deles foi a antiga estação e o segundo, o antigo clube social, que posteriormente se tornou cinema da cidade na década de 80. Os objetivos. O principal é analisar a importância da conservação e revitalização do patrimônio histórico para identidade e memória histórico-sociocultural da juventude camaçariense e os específicos ressaltar essa importância histórico-social e para a memória coletiva, analisar os impactos do abandono na história local, memória e identidade, e também relacionar o descaso do patrimônio histórico com o enfraquecimento da memória da juventude camaçariense. Como revisão de literatura, eu utilizei como os principais autores Funari, Legoff, Exposito, Parente e Silva. O Funari ele nos ajuda a entender a importância do patrimônio histórico. A história e memória vem enfatizado na obra de Legoff, que retrata a importância dos prédios históricos para a memória coletiva. A história local, o Exposito, ela demonstra para a gente a importância do estudo da história das cidades. A urbanização, também da obra de Exposito, para demonstrar os impactos que a urbanização causa no patrimônio histórico. E a história local e social está centrada nas obras dos autores camaçariense, Silva e Parente, que trazem para a gente uma dinâmica de toda a memória da história da cidade, como funcionava a importância desses prédios nas décadas anteriores. O método de pesquisa foi explanatório explicativo e as fontes foram revisão literária, artigos, sites, entrevistas e questionários, e o tratamento dos resultados foi qualitativo e quantitativo. A execução do trabalho começou com a seleção dos autores e a seleção das citações sobre o tema para embasar o trabalho. Depois nós passamos para as pesquisas de fonte, utilizando livros sobre a história de Camaçari, sites e artigos. E depois passamos para a pesquisa de campo, utilizando questionários de entrevistas e também questionários quantitativos com resposta de jovens. Até o momento são mais de 120 que responderam ao questionário. A discussão e análise, nós percebemos que as pesquisas demonstraram que a desvalorização do patrimônio está diretamente relacionado com a falta do ensino eficaz da história local e também a falta da educação patrimonial. Assim também como a migração, que trouxe muita gente de fora para a cidade, que desconhece a história, e também as fontes disponíveis para o estudo de história local, elas não são facilmente encontradas, e o arquivo público da cidade encontra-se muito desorganizado e as pessoas que trabalham lá não têm conhecimento da história para poder orientar. Os resultados e conclusões. Os principais resultados encontrados foram a imigração, que gerou uma população que desconhece e não valoriza a história local, a carência do ensino de história local nas escolas, que leva ao descaso do patrimônio, e o desinteresse de gestores do município em aprovar leis que visem a preservação do patrimônio e também o ensino de história local nas escolas. Os trabalhos futuros, analisar e verificar a aplicação de leis, que visa o ensino. Tem um projeto de lei agora da vereadora Fafá, que está em trabalho de aceitação pela parte dos gestores da cidade, para que possa ser incluído no ensino das escolas a história local. E também existe também um processo de revitalização dos prédios históricos que precisa ser bem analisado e avaliado como será feito, que rumo vai ser tomado para a conservação desses prédios. Essas são as principais referências realizadas no trabalho e é isso aí. Muito obrigada.